Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel de Sá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque, aquele resumo semanal de todas as coisas importantes que aconteceram na economia no Brasil e no mundo e você não pode não ficar sabendo. Começando no cenário internacional, o grande destaque seguiu sendo a nova onda de contágio pelo coronavírus, especialmente na Europa. Lá na França foi decretado um curfew, basicamente um toque de recolher. As pessoas não podem sair de casa depois de determinado horário à noite. Já no Reino Unido, em Londres, foi determinado que reuniões com mais de 5 pessoas só se forem ao ar livre. Diante disso, as preocupações elas seguem principalmente nas próximas 3 semanas. Então todo mundo vai seguir de olho em todos esses dados para saber se vai haver uma segunda onda também de medidas de lockdown. Esse é o grande medo e é isso que está balançando tanto os mercados. Mas por enquanto, a gente acha que isso permanece improvável. No cenário eleitoral dos Estados Unidos, o grande destaque dessa semana, na verdade, foi o balde de água fria sobre um novo pacote de estímulos lá nos Estados Unidos. Basicamente, o que o secretário do Tesouro disse foi que é muito improvável que os dois partidos, os democratas e os republicanos, consigam acordar um pacote antes das eleições. Então, por mais que o Trump tenha tuitado, que de fato foi o que ele fez, que ele apoiava um pacote de mais de 1,8 trilhões, o líder do Partido Republicano lá no Senado disse que não concordava com essa ideia. Já tá ficando mais do que claro, um novo pacote de estímulos só depois das eleições. Ainda no cenário eleitoral americano, a gente teve essa semana um town hall, que é basicamente uma entrevista, com os dois candidatos, foi feita separadamente. Bom, como esperado, o Trump, ele foi melhor na retórica, ele gosta muito de falar em público, ele foi bem nessa parte, mas ele não soube ou não quis responder algumas das perguntas, principalmente aquela sobre o seu plano para o setor de saúde nos Estados Unidos, e ele também esquivou sobre as perguntas sobre o seu pagamento de impostos ali, do seu imposto de renda. Já o Joe Biden, que não é tão bom na retórica, ele conseguiu se sair bem até respondendo a maior parte das perguntas, falando sobre os seus planos para as áreas como saúde e meio ambiente. E ele novamente citou a Amazônia, a importância da Amazônia para o controle da mudança climática no mundo. No geral, a gente não espera que esses town halls mudem muito o debate eleitoral, Foi basicamente uma oportunidade perdida pelo lado do Donald Trump de tentar reverter a situação eleitoral. A gente achou que ele ia usar todo aquele artifício dizendo que era culpa dos democratas, que eles não tinham mais um pacote de estímulos, que é o que o Trump tem tentado fazer com toda essa discussão sobre o pacote, mas não foi muito bem o que aconteceu. Agora é aguardar o próximo debate e seguir acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Na seara de indicadores internacionais, a gente teve aí os dados de balanço de pagamentos da China. Eles vieram extremamente positivos. Do lado das exportações, elas continuam altas e continuam robustas aí, levadas por estímulos creditícios do governo chinês, que inclusive anunciou aí mais um pacote de estímulos. Então o governo chinês tem focado muito mais na parte creditícia do que efetivamente na parte fiscal, como a gente vê, por exemplo, no Brasil com o auxílio emergencial, ou nos Estados Unidos também com o auxílio que foi dado às famílias. A produção industrial chinesa, ela voltou ao normal muito antes dos seus competidores, principalmente aí na zona do euro nos Estados Unidos. Já no lado das importações é que na verdade surpreendeu mais. A expectativa é que viesse uma alta de 0,4% e veio uma alta de 13,2%. Então, realmente, a China importando bastante, o que indica aí que essa recuperação está com um ímpeto muito forte. Destaque para a importação de bens tecnológicos da Ásia, importação de bens de capital da zona do euro, que é bem positivo, porque a gente sabe que quando um país está importando bastante bens de capital, isso é uma sinalização para a produção futura, ele está importando ali máquinas e equipamentos. Já dos Estados Unidos, aumentando a importação ali, principalmente de proteínas. Se a gente olhar do ponto de vista de quanto que a China se comprometeu a comprar dos Estados Unidos, de acordo com o acordo que eles assinaram no começo do ano, eles ainda estão bem longe daquele target acordado.
mas eles estão aumentando. Do ponto de vista do Brasil, a gente continua exportando bastante grãos, tá, para a China. Em teoria, a China deveria estar aumentando a compra de grãos também dos Estados Unidos, mas o que acontece é que o real está muito desvalorizado. Com essa desvalorização, fica muito mais barato comprar aqui do Brasil. Então, de qualquer jeito, a gente está dando uma surfada nesse não cumprimento do acordo, né, ou cumprimento parcial do acordo por parte da China. O nosso time de estratégia global tem uma projeção de crescimento do PIB chinês esse ano de 2,5%. Provavelmente vai ser o único país, se essa projeção se confirmar, que vai crescer nesse ano pandêmico. Um outro indicador que também saiu essa semana foram os dados comerciais da zona do euro. Também vieram positivos e deram uma animadinha nos mercados, né? Porque eles vieram ali tanto as importações quanto as exportações em território positivo, nada perto do que a gente está vendo lá na China, mas um território positivo, o que é importante, especialmente ali para a zona do euro, em que o comércio significa muito. Finalmente, nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação das vendas no varejo que vieram acima do esperado, tá? Elas apresentaram aí em setembro um avanço de 1,9% e a expectativa do mercado era de 0,7%. Mas, né, tirando toda essa animação, a preocupação segue, tá? As famílias americanas, como eu venho falando aqui, elas guardaram bastante dinheiro e elas ainda estão gastando parte desse dinheiro. Então segue a preocupação do que vai acontecer quando os efeitos de todos esses estímulos de fato cessarem na economia. E aí a gente volta para toda aquela discussão do início do pacote de estímulos e que a gente só deve esperar depois de um resultado das eleições. Entrando agora no cenário doméstico. A gente teve no começo da semana um resultado do setor de serviços para o mês de agosto. O que a gente viu foi uma expansão de 2,9% no mês a mês, então em comparação com julho, tá? O que não foi uma grande expansão, mas mostra que está se recuperando ali lentamente, né? E isso leva a gente para o próximo indicador, que é o IBC-BR. O IBC-BR é aquele indicador de atividade que é medido pelo Banco Central. Então ele não pode ser considerado uma prévia do PIB, como muita gente fala por aí. Mas de qualquer maneira, eles andam bem parzinho. O IBC-BR de agosto, ele mostrou que a economia contraiu 3,9% no mês em relação a agosto do ano passado. Já em relação ao mês anterior, em relação a julho, teve um crescimento ali pequeno de 1,1%, que já é considerável, mostra aí que a gente está numa recuperação novamente gradual. Assim como no resto do mundo, ela tem sido muito heterogênea entre os setores. Então, enquanto a indústria e o setor varejista, eles estão voltando com um ímpeto muito mais forte e principalmente o varejo, o setor de serviços, ele segue muito mais lento, tá? Em 9,8% abaixo do nível que ele se encontrava em fevereiro, antes da pandemia do coronavírus. Então, indústria e varejo vem sendo puxado muito pelos estímulos, né? Pelo auxílio emergencial, pelo programa de manutenção de emprego e renda, que sustentou aí bastante dos empregos formais, né? E a gente também vê uma própria característica dessa pandemia, que são as pessoas trocando o consumo de serviços por bens. Ao invés de você ir comer fora, o que seria um serviço, você come na sua casa, o que é um bem. Apesar de o resultado do setor de serviços em agosto ter vindo um pouco abaixo do que a gente esperava aqui, ele não muda as nossas projeções e a nossa visão positiva para o curto prazo, tá? Nem para o último trimestre desse ano e nem para o agregado do ano todo. E isso nos leva para o último tópico, que é a nossa revisão do cenário macroeconômico. Para quem não viu, vai lá no nosso portal de conteúdos que você vai encontrar lá na primeira página, com bastante destaque, a nossa revisão do cenário macroeconômico que a gente publicou aí no mês de outubro. Basicamente é um resumo de tudo que a gente espera para a economia brasileira e, em especial, os principais indicadores. A mensagem principal é: estamos otimistas em como a gente está saindo dessa crise, do imediatamente, pós-fundo do poço. Mas, e sempre tem um mas, a preocupação fiscal, ela permanece, ela é grande e ela é o maior risco ao nosso cenário.
Então a gente revisou a nossa projeção de PIB de uma contração de 4,8% para uma contração de 4,6% do PIB esse ano. É um resultado melhor do que o esperado, melhor do que a gente esperava no começo do ano. Por quê? Justamente pelo impacto dos estímulos que estão aí colocados na economia. Os estímulos fiscais, os estímulos creditícios, os estímulos monetários. Eu digo, a gente tem que reconhecer quando as políticas estão indo no caminho certo. E para o ano que vem, nessa mesma toada, a gente revisou a nossa projeção de PIB para um crescimento de 3%, para um crescimento de 3,4%. Lembrando que depois que você cai em 4% do PIB, não é tão difícil assim subir, mas de qualquer maneira é uma visão positiva. Já para a inflação, a gente revisou a nossa projeção para esse ano de 2,6% para o final do ano para 3,1% no final do ano. A inflação não está galopando, não saiu do controle. Lembrando que a nossa meta de inflação para esse ano é 4%, então ela continua abaixo, substancialmente abaixo da meta. E isso está sendo levado principalmente pelo aumento do preço dos alimentos, que, como eu já disse aqui a semana passada e algumas vezes, é um choque temporário. Está sendo levado pela demanda chinesa, pela demanda doméstica pelo auxílio, pelo aumento do dólar, pela falta de chuva. Então é a tempestade perfeita. Diante disso tudo, a gente mantém a nossa projeção para a taxa Selic em 2% até o final desse ano e 3% até o final do ano que vem. E a gente também manteve a nossa projeção para o câmbio em 5,20, o dólar valendo R$ 5,20 nesse ano e 4,90 para o ano que vem. Toda essa projeção que eu contei para vocês, ela está contingente ao nosso cenário fiscal. Significa que no nosso cenário base, a gente vê o teto de gasto sendo mantido para esse ano, assim como ele está, e também para o ano que vem. Mas isso não significa que a gente não vê riscos. Na realidade, o risco fiscal, ele é o maior risco desse cenário todo. Toda a preocupação fiscal, ela está se refletindo nas taxas que estão sendo pedidas pelo mercado para financiar o Tesouro Nacional. E aí, se a gente olha mais no detalhe, a gente consegue ver que os leilões do Tesouro Nacional, quando ele emite esses títulos, eles estão sim sendo impactados por todas essas preocupações fiscais. Então, não somos só nós que temos isso como o principal risco ao crescimento e à recuperação da economia brasileira no pós-pandemia. E isso leva a gente para o último tópico, do cenário doméstico, o cenário político-econômico. Bom, nessa semana, como vocês podem ver, eu trouxe bastante ali uma história de indicadores e não falei tanto dos corredores de Brasília. Isso não é coincidência, mas a grande maioria dos parlamentares está lá nas suas bases preocupadas com as eleições municipais. Então, diante disso, a agenda política segue um pouco esvaziada nos últimos dias, mas a gente ainda viu ventilando notícias aqui e ali sobre a reforma administrativa, sobre um potencial novo imposto, é a CPMF, não é a CPMF, E também sobre o próprio Renda Brasil. Mas, por enquanto, tudo não passam de conversas. E eu prometo que eu vou continuar aqui atualizando vocês conforme isso caminha. Com isso, vamos para a última parte aqui do Economia em Destaque, que é o que esperar para a próxima semana. No cenário internacional, a gente vai começar a semana já com dados da China que vão trazer o PIB do terceiro trimestre da China. Ainda no cenário internacional, a gente também vai ter alguns índices de confiança que vão ser ali publicados nos Estados Unidos e na zona do euro, além de PMIs industriais também nos Estados Unidos e na zona do euro. Já no Brasil, a gente vai ter a divulgação do IPCA 15, que é aquela inflação do meio do mês até o meio do mês seguinte, e finalmente pode ser que a gente conheça os números de arrecadação, do mês de setembro, mas não é certeza porque esses dados eles podem vir, podem não vir, a Receita Federal deixa no segredo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui esse resumo semanal e eu vejo vocês na semana que vem em mais um Economia em Destaque.